Oi, gente! Neste vídeo, vou mostrar para vocês como passar a linha na máquina de costura, passo a passo. Vou explicar tudo direitinho, desde como encher a bobina até como colocar a linha na agulha. Se você está começando a costurar ou tem dificuldades com esse processo, esse tutorial é para você. Vamos lá! Oi, gente, tudo bem? Vamos aprender a enfiar as linhas na sua máquina de costura, tanto a superior quanto a inferior. E mais fácil do que você imagina. Primeiro, vamos começar com a linha superior. Observe o seu manual de instruções, pois cada máquina pode ter pequenas variações, mas o processo geral é bem parecido. Geralmente, você vai encontrar um disco ou uma série de guias na parte superior da sua máquina, perto do carretel. Comece colocando o carretel de linha na parte superior da máquina, certificando-se de que ele esteja encaixado corretamente. Depois, passe a linha pelo guia de tensão, que normalmente é um pequeno disco metálico. É importante que a linha passe por todos os guias, seguindo a ordem correta, senão a sua máquina pode não funcionar corretamente. Observe bem o caminho da linha, geralmente há pequenas setas indicando a direção. Depois de passar por todos os guias de tensão, você vai encontrar um pequeno gancho ou uma abertura onde você precisa passar a linha. É importante ter um pouco de paciência nessa etapa, pois às vezes pode ser um pouco complicado. Depois de passar pelo gancho, você vai puxar a linha para baixo, até que ela passe por todos os guias e chegue até a agulha. Para finalizar, faça um pequeno nó na ponta da linha, para evitar que ela se solte durante a costura. Lembre-se de verificar se a linha está passando corretamente por todos os guias, e se a tensão está ajustada corretamente. Se a linha estiver muito frouxa ou muito apertada, a costura pode ficar irregular. Experimente ajustar a tensão até encontrar o ponto ideal para sua máquina e tipo de tecido. Ajuste a tensão geralmente feito através de um botão ou parafuso na parte superior da máquina, perto do guia de linha. Agora, vamos para a linha inferior. Essa parte pode parecer um pouco mais complicada, mas com um pouco de prática, você vai dominar rapidinho. Primeiro, você precisa abrir a gaveta da bobina, que geralmente fica na frente da sua máquina. Dentro dessa gaveta, você vai encontrar um pequeno compartimento para colocar a bobina. Coloque a bobina no compartimento, certificando-se de que ela esteja posicionada corretamente. A maioria das máquinas tem uma pequena seta indicando a direção correta. Depois, passe a linha pela pequena fenda na bobina, puxando-a para fora. Você vai precisar de aproximadamente uns 15 a 20 centímetros de linha. Em seguida, feche a gaveta da bobina. Agora, você precisa puxar a linha para cima, através de um pequeno orifício na placa da agulha. Geralmente, esse orifício fica próximo à agulha. Você vai precisar puxar a linha com cuidado, até que ela apareça na parte superior da máquina. Depois, você pode começar a costurar. Lembre-se de que a linha inferior precisa estar bem esticada, para evitar que a costura fique irregular. Se a linha inferior estiver muito frouxa, a costura pode ficar solta e desfiada. Se estiver muito apertada, a máquina pode travar. Se você tiver dificuldades em puxar a linha inferior, verifique se a bobina está corretamente posicionada e se a gaveta está bem fechada. Às vezes, um pequeno ajuste pode resolver o problema. E lembre-se, a prática leva à perfeição. Com um pouco de paciência e perseverança, você vai conseguir enfiar as linhas na sua máquina de costura como uma profissional. Oi, gente, tudo bem? Vamos aprender a enfiar as linhas na sua máquina de costura, tanto a linha superior quanto a bobina inferior. E mais fácil do que você imagina. Primeiro, vamos começar com a bobina. Pegue sua bobina vazia, geralmente elas são pequenas e circulares, feitas de plástico ou metal. É importante usar bobinas do tipo certo para sua máquina, então confira o manual se tiver dúvidas. Agora, pegue o carretel de linha que você vai usar. Escolha uma linha de boa qualidade, adequada ao tipo de tecido que você vai costurar. A linha deve ser firme e consistente, sem nus ou imperfeições. Observe a direção da linha no carretel, geralmente é uma seta indicando o sentido correto. Comece a encher a bobina, segurando o carretel firmemente e girando lentamente. Tenha cuidado para não puxar a linha com muita força, para evitar que ela se quebre. Encha a bobina até que esteja quase cheia, mas não completamente, deixando um pequeno espaço para evitar que a linha se acumule e cause problemas. Depois de cheia, corte a linha, deixando uma sobra de uns 5 ou 6 centímetros. Agora, vamos inserir a bobina na sua máquina.
Cada máquina tem um compartimento específico para a bobina, geralmente localizado na parte inferior. Abra o compartimento, insira a bobina com cuidado, certificando-se de que ela esteja encaixada corretamente. Geralmente, há uma pequena trava que segura a bobina no lugar. Feche o compartimento e verifique se a bobina está girando livremente. Se ela estiver travada, algo está errado, então abra novamente e verifique a posição da bobina. Agora que a bobina está pronta, vamos para a linha superior. Localize o guia de linha na parte superior da sua máquina. Ele geralmente é uma pequena peça de metal com um furo. Passe a linha pelo guia, seguindo a direção indicada no manual da sua máquina. Depois, passe a linha pelo tensor de linha, que geralmente é uma pequena roda com um parafuso de ajuste. Esse tensor controla a tensão da linha superior, então é importante que a linha passe corretamente por ele. Em seguida, passe a linha pelo guia de linha que fica próximo à agulha. Observe atentamente o caminho da linha, pois cada máquina tem um sistema ligeiramente diferente. Depois, passe a linha pela agulha, de cima para baixo. Para facilitar, você pode usar um enfiador de agulha, uma pequena ferramenta que ajuda a passar a linha pela pequena abertura da agulha. Depois de passar a linha pela agulha, puxe um pouco de linha para garantir que ela esteja bem passada. Agora, você já enfiou a linha superior e inferior. Ajustar a bobina é crucial para uma costura perfeita. A tensão da bobina deve estar equilibrada com a tensão da linha superior. Se a tensão estiver muito alta ou muito baixa, a costura ficará irregular, com pontos soltos ou muito apertados. A maioria das máquinas tem um parafuso de ajuste na parte inferior, perto do compartimento da bobina. Gire este parafuso cuidadosamente, testando a costura em um pedaço de tecido de teste até que os pontos fiquem uniformes e bem formados. Lembre-se, ajustes pequenos fazem grande diferença. Por fim, alguns conselhos para a manutenção da sua máquina de costura. Lembre-se de limpar a sua máquina regularmente, removendo fiapos e poeira acumulados. Lubrifique as partes móveis com um óleo de máquina de costura específico, seguindo as instruções do manual. Verifique regularmente a agulha, substituindo-a quando estiver torta, enferrujada ou desgastada. Uma agulha em bom estado é essencial para uma costura de qualidade. E, claro, leia o manual da sua máquina de costura. Ele contém informações valiosas sobre o funcionamento e a manutenção da sua máquina. Com os devidos cuidados, sua máquina de costura vai durar muito tempo, te ajudando a criar peças lindas e únicas. Espero que este vídeo o tenha ajudado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!